Sejam bem-vindos ao Por Trás da Marca Podcast. Eu sou Gabi Estrela, especialista em posicionamento de marca. E hoje nós vamos falar sobre harmonização facial. E eu vou receber ela, que é pioneira em Santa Maria, em clínica, em procedimentos, Vanessa Bock. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada por dispor do seu tempo aqui com a gente. Nossa, vai ser um prazer. Vai ser um bate-papo bem gostoso, porque eu já tive a oportunidade de conhecer a Vanessa antes, a gente já se conhecia, conheço também o trabalho que ela faz na clínica, então eu quero fazer algumas perguntinhas pessoais, mas também para a gente entender as novas fases da vida da Vanessa e da clínica. Eu quero começar, que é uma coisa que eu estava até curiosa para saber, a gente conversou um pouquinho, né? Mas eu queria saber como que você chegou na estética. Se lá na infância já tinha essa percepção, embora seja uma área que não é tão antiga, né? Assim, é antiga, mas não era tão ressaltada ainda, né? Então eu queria saber como que você chegou na estética. Já foi pensado? A vida foi te levando? Como é que foi essa história? Não, nunca foi pensado. Na verdade, eu sempre quis ser pesquisadora. Eu sempre quis ser uma cientista. Então, eu fui para a área da saúde, porque meu objetivo era trabalhar na área da ciência e numa área em específico, que é a genética e biologia molecular. Porque eu queria ser perita da Polícia Da Federal. onde surgiu isso? Assim, né? Era de infância ou... Eu acho, na verdade, eu até hoje tenho essa característica voltada um pouco para a área científica, né? Então, eu me sinto muito confortável Sim. estudando e trabalhando com pesquisa, tanto que eu procurei fazer mestrado, embora isso não esteja um pré-requisito, porque eu já estava com a Sim. minha clínica super bem. Nessa época já tinha clínica? Não, nessa época não tinha, foi na faculdade. Durante a faculdade, eu acabei ah, indo estudar essa área de genética, biologia molecular, gostei, e comecei a pensar em ir para a área do setor público, porque minha família toda é do setor público. E eu pensei, eu vou ser perita da Polícia Federal. Perita de Polícia Federal. Aí decidi isso bem no início da faculdade, então já comecei todos os meus estudos eram focados para isso. Só que aí, claro, a vida dá umas voltas, Sim. né? E acabei casando um pouco cedo, tive filho e achei que essa profissão não cabia com a vida que eu queria, pessoal. Não ia acabar, eu ia ter que me envolver em missões, Você ia estava ter que constituindo uma viajar. família? E eu queria muito ter uma família. A maternidade era uma coisa muito importante para mim. Então, eu disse, não, eu preciso fazer algo que case também com os meus objetivos pessoais, que eu preciso me realizar. E na época, a estética estava começando a dar um boom. Legal. Foi uma época onde começou outros profissionais, né, que não são necessariamente da medicina. Na verdade, inicialmente era mais uma área para médicos e depois começou outros profissionais a atuarem. E os primeiros a atuarem juntos foram os biomédicos. Você viu ali uma oportunidade? Vi uma oportunidade. Eu sempre gostei de estética. Eu sempre fui muito Vaidosa, sempre foi lá. vaidosa. E sempre muito autocrítica, eu estava sempre buscando melhorar. Um olhar mais Eu desde refinado. novinha, eu ia em dermatologista, eu já fazia tratamento, então eu tinha isso, eu tinha uma vontade de saber mais. E aí eu fui descobrir um curso em São Paulo, que era pioneiro, e me apaixonei perdidamente pela área. Você foi para lá fazer o curso. Fui pra lá fazer o curso, assim. Isso demorou quanto tempo? Isso demorou mais ou menos até eu ter minha formação completa 2 anos. 2 anos em São Paulo. Mas eu fiquei um período curto em São sim. Paulo, voltei e fiquei em Porto Alegre. Aí em Porto Alegre que eu fiz a minha pós-graduação. E nessa época, já tinha clínica? Estou tentando entender qual momento da sua vida teve essa transição da perita para estética e em qual momento a Nube nasce? Então, quando eu comecei meus estudos lá, fui para São Paulo e vi que eu queria fazer isso, eu voltei e já comecei a pensar em abrir uma clínica. Por que eu estou te perguntando? Porque eu vejo que você tem uma visão visionária, você é visionário, você tem uma... Porque o que a gente percebe muitas vezes nas profissionais, de estética e de modo geral? Às vezes ela se identifica com uma área e aí, ai, nossa, eu gostei dessa área, tem um propósito ali e tudo mais, mas não tem uma visão empreendedora, porque eu te vejo como empresária e especialista em clínica em estética facial, que são coisas distintas. Muitas vezes a gente vê profissionais que são muito boas na estética em si, nos
preenchedores, enfim, nos procedimentos, mas a clínica dela em si, ainda o negócio, o business dela, ainda não tem um olhar. E eu vejo que você já por isso que eu imaginei, de repente isso já tem um tempo que aconteceu, e eu fiquei curiosa para te perguntar, porque eu vejo que você teve essa visão já mais visionária, mais empreendedora, que hoje te coloca numa posição de empresária também. Como é Sim. que foi o início da clínica? Então, quando eu fiz esse curso e vi, não, eu quero fazer isso, eu já sabia que eu poderia ter a clínica e responder tecnicamente por ela. Porque na época, como eu estava começando, então eles estavam fazendo todas as diretrizes, né? Eu já imediatamente me inscrevi na pós e durante a pós eu já abri a clínica. Já abriu a clínica. Já abri, porque a pós que eu fiz era extremamente prática, era teórica e prática. Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 2012. 12. Ou seja, naquela época já tinha o movimento da estética, mas ainda não Ainda era era como hoje. nem perto do que era hoje. Porque hoje é um mercado Hoje é um mercado bem. gigante. É, por questões assim de pensamento, à medida que o mercado está se abrindo e abrir, obviamente, para outros profissionais que, ao decorrer, foi o que aconteceu, eu pensei, nossa, esse mercado, maior, abre a concorrência, digamos que abre os horizontes, abre vai estourar. Porque antes era Já teve muito essa visão. restrito a um público muito fechado, porque fazer uma aplicação de botox era algo assim muito difícil, Não era um era custo comum. muito alto, não era comum. E era para um público específico, não era para todo Exato. mundo, né? Naquela época já estavam abrindo clínicas que eram numa modalidade spa, mas isso em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre não tinha nada muito, tinha uma clínica em Porto Alegre parecida. E aí eu pensei, nossa, eu vou abrir nessa modalidade, que é um spa urbano, que estava nessa busca de bem-estar, e vou unir os procedimentos estéticos, né? Porque eu estava começando do zero. Que já foi uma outra visão. Não somente você abriu um negócio, né? Mas também teve uma visão de trazer um nicho específico inspirado na questão dos. Exato. E aí eu fiz isso do zero, não tinha um paciente, eu tinha 0 paciente. Que E incrível. na época eu tive uma sócia, e eu pensei, vamos unir o bem-estar, porque isso está super em alta em São Paulo, daqui a um tempo vai estar aqui a 1000. E as clínicas estavam com essa proposta de unir outros procedimentos, né? Até eu comentei contigo, né, que Sim. na época eu me inspirei na Procorpo, que tava, acho que foi a primeira franquia, assim, que tinha até cirurgia plástica. Que é de São Paulo. Porque não era comum, a área da saúde ligada ao comércio, é muito delicada essa questão. Então não existiam franquias como tem hoje. Hoje tem várias franquias de estética, De estética. mas não se existia. Então eram clínicas de uma pessoa e Era um não ponto era. de interrogação no mercado da estética ainda, Exato, né? Ninguém tinha certeza, todo mundo achava que realmente ia explodir, como você falou, a exato. perspectiva era essa, mas ninguém tinha certeza. Aí na época eu me lembro que eu pensei, eu vou colocar um nome na clínica, mas eu não vou colocar meu nome. Ah. Não tinha o meu nome. Porque eu pensei, eu quero depois transformar numa franquia, porque isso é algo que é tendência no mercado. Então a gente Mais uma realmente visão. abriu de forma bem ampla. A gente tinha tanto a parte de salão como de procedimentos Que corporais, bacana. faciais e a parte de spa. E foi um jeito que eu pensei também de construir uma carta de clientes, porque dificilmente você vai colocar para fazer um procedimento invasivo, deixar alguém e ele colocar uma agulha sem tu ter um pouco de convivência ou confiança com essa pessoa. Uma E eu conexão. não tinha ninguém, né, não tinha 0 paciente naquela época quando eu abri aqui em Santa Maria. Até porque anteriormente eu estava morando em Balneário Camboriú. Já estava meio fora da Estava cidade, fora da então. cidade, estava chegando. Aí nós começamos com essa parte não invasiva, que era tinha os invasivos, mas tinha limpeza de pele, tinha massagem, tinha a parte do spa, que foi um boom, assim, Que era bem interessante. bacana. Tinha a parte de O nome já unhas. era Nubi? Era Era Nube, Nubi, sempre sempre foi foi. Nube. E aí toda a equipe era treinada para ofertar os procedimentos estéticos que tinha na clínica. Que bacana. Mas depois que ela ia lá e fazia e tinha o nosso Já voltava. atendimento, ela acabava voltando, ela me conhecia. E aí, a partir daí, eu fui construindo a minha carta de pacientes. Ia gerando mais conexão para. Exatamente. E sempre a gente procurou ter um atendimento humanizado, né? Então a gente queria quebrar aquele negócio de clínica médica fria, sem muito contato, que não, né, aquela coisa muito clean assim. A gente queria uma outra
perspectiva. Então, a recepção era pequena e tinha uma segunda recepção onde tinha um nail bar com bebida Que liberada. legal. Então, já ali já começava a quebrar o clima. São coisas, são pequenos detalhes que, na verdade, fez toda a diferença para construir esse É, nome que a Nube tem hoje, né? Gabi, que na verdade eu acho que a tua empresa tem que ser o teu reflexo. E eu sou assim, então esse é o meu jeito. Mas por que que eu vejo que você se diferencia? Ainda no mercado que hoje ele é bem mais amplo. Amplo. Porque você, lá no início, você teve visões de coisas que as pessoas agora estão tendo noção. Então, agora você servir um café diferenciado, agora você colocar um espumante, isso tudo as pessoas foram percebendo. Agora as pessoas estão introduzindo isso. Mas naquela época, eu acredito que era um diferencial. Não, de repente, não eram todos os lugares que tinham essa experiência que até hoje tem na Nube, mas que hoje as pessoas já sabem, né? As pessoas montam uma clínica de estética, já fazem ali uma recepção, colocam o O cafezinho, uma cafezinho, o máquina, isso. E recadinho. isso as pessoas já têm Sim. essa informação. Mas talvez naquela época você teve essa visão de colocar aí esses pequenos pontos que fizeram diferença, né? E sempre foi Nube, e qual o significado? Na verdade, na época a gente estava procurando um nome curto que fosse de fácil pronúncia. Como era um spa e uma clínica, a gente contratou uma empresa de publicidade e nos apresentaram muito nomes assim, mais, como é que eu vou dizer, com vocativos mais de indianos ou da Indonésia, então ficava difícil a pronúncia. E aí a gente resolveu começar a ver sonoridade. Nube é nuvem em espanhol. A nuvem em É espanhol. nuvem em espanhol. Aí a gente achou um nome rápido e simples e se Curto, popularizou mesmo. fácil. E o Aham. que eu queria aconteceu. Mais E, uma visão empresária, né? e aí a gente foi ver significado de nuvem, bíblico, significado em numerologia, e tudo super batia. Bateu. Tudo era positivo. Aí a gente, não, vai ser isso. Que nuvem na Bíblia é a presença da fé sem tu ter nada concreto, é a fé pura, né? Que É bacana. acreditar mesmo sem ter algo concreto. E eu acho que o que mais a gente precisava naquela época era Era acreditar. exatamente Porque isso. a Santa Maria é uma cidade que eu digo sempre, eu tenho muitos amigos empreendedores, mas a gente tem que tatear o mercado aqui. Sim. Porque é um público bem exigente, diferente, existem algumas culturas para serem quebradas, e a gente estava vendo umas coisas assim muito diferentes. Muito Tinha aula diferente. de circo, yoga, a yoga suspenso. Então tinha umas coisas assim muito diferentes. Então eu disse, vamos na fé também. Na fé também. Na fé e no muito trabalho, né? E deu muito certo. E Deu super nessa certo. época, a tua família, teus pais ali eles te ajudaram nesse processo? Tu já tinha filho, como é que foi essa questão da vida pessoal combinada ao empreender nessa época? Que era tudo meio incerto ainda. Então, naquela época eu tinha me separado no meu primeiro casamento, então eu tinha o Davi já, que é o meu filho mais velho, e sim, meus pais foram fundamentais. A gente tem que ter uma rede de apoio, e se eles não tivessem me ajudado, eu com certeza não Eles te teria apoiaram? feito metade, assim. Me apoiaram. E eu sempre fui uma pessoa inquieta. Então, eu logo que eu não estava incerta, não sabia. Fui lá, fiz o curso, vi que queria ir para estética, mas um pouco antes disso, eu fiquei num período que eu estava morando em Balneário, que eu estava casada e estava meio incerta nessa questão profissional. Eu estava tentando ir para o Tentando. concurso da Polícia Federal, né? E aí, nesse período, me separei, vim para cá e eu acabei passando em concurso, né? Sim, teve uma época que você teve Tanto fiz que 3. passei, te assim. teve uma época que você teve 3 É. empregos. E Como é que deu foi acaso, isso? porque concurso tu passa, mas às vezes demora para chamar. Então demorou muito e me chamaram quando eu tinha 1 mês de clínica inaugurada. E como é 1 mês de clínica, eu estava começando no mercado, eu estava insegura, eu pensei: "Nossa, eu vou fazer". Profissional da área da saúde naquela época, pelo menos, tu podia atuar ainda como profissional da saúde no teu consultório particular. E eu fiz isso, aí eu fui para Porto Alegre, fui chamada em Porto Alegre, E alguém ficou assumi o meu assumindo. cargo. E a Nube ficou com a Ficou com minha sócia, que eu tinha uma sócia na época. sócia, entendi. Mas aí sábado eu trabalhava no Nube, de segunda a sexta em Porto Alegre, só que o meu trabalho público, que era da área de pesquisadora, eu dava conta muito rápido, às vezes em 1 hora eu tinha terminado. E eu queria ainda, me aprofundar mais, né, ter mais expertise na estética. Então eu me sentindo aqueles 5 dias parada. Aí eu procurei uma outra clínica em Porto Alegre,
e assumi uma clínica lá, que tinha 20 profissionais, eu fui RT da clínica, do nada. Aí eu saía do meu serviço público, ia para essa clínica, saía às 10 horas da noite, fazia isso de segunda a sexta. Na sexta saía e vinha para Santa Maria. Chegava 1 da manhã e atendia sábado o dia inteiro. E o Davi, a tua mãe ali, dando Aham, e aí eu estava em dúvida se eu seguia em Porto Alegre ou se eu ficava aqui. porque é uma corrida meio Bem momentânea, não dá para difícil. você Fiquei seguir 4 por meses, assim, fazendo imagino. essa correria louca. Aí Teve a que minha decidir. clínica que começou a mostrar alguns sinais de resultado, mas principalmente porque a minha sociedade já estava, não deu muito certo, porque claro, né, ela ficou sozinha, ela não dava conta, ela já tinha outro negócio. E aí chegou aquele impasse, né, o que que a gente ia fazer com a empresa. Na época eu estava muito bem em Porto Alegre, então eu cheguei Sim, a pensar em ficar, sim. só que ela não teve como assumir, então eu disse: "Não, então eu vou assumir". Aí eu cheguei aqui e estava realmente, assim, precisando de um cuidado, digamos assim, Sim, estava porque abandonada, estava no né. início. Estava no início e tinha ficado só ela durante a semana e ela tinha outra empresa, então tinha uma perna a menos, né. Aí eu cheguei, demiti todo mundo, fiquei com uma única funcionária, eh, balancei tudo que tinha de financeiro da empresa para resolver, e aí eu acho que me deu uns 3 meses e eu tripliquei o faturamento. Aí Que eu disse: "Não, é aqui incrível. mesmo que eu vou ficar". E aí eu só cresci, 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 cresci e Olha assim a importância de você ter esse feeling também e essa intuição, intuição. né, de porque você estava bem em Porto Alegre. Você, se é a sócia, de repente: "Ai, vamos fechar", de repente fechar talvez naquela época teria sido mais fácil para Interessante, bem você. fácil, com certeza. Mas você teve essa intuição de falar: "Não, deixa eu organizar isso daqui", porque, né, por fim ali teve uma fé aplicada no negócio e conseguiu em 3 meses já É mudar o isso. cenário. E na verdade, Gabi, é que isso é tudo o mercado, tem que entender do mercado. Porque na época eu já sabia que ia dar esse boom, ainda não tinham, não tanto quanto tá agora, agora tem muita clínica aqui em Santa Maria, muita demais, assim, até por um acaso tem um paciente meu que ele é da vigilância, e a gente estava conversando sobre isso, a quantidade de clínicas que Sim, em abriu Santa Maria. nos últimos anos, e naquela época era super poucas, tu contava nos dedos, Eu assim. achei muita quantidade mesmo de profissionais nessa área de clínicas, porque quando eu cheguei de Brasília e cheguei em Santa Maria, com a loja, é bem o perfil da Uhum, loja. Quando eu fui ver pelo parâmetro de espaço da cidade, a quantidade de consultórios clínicos que tem exato, de estética, de modo geral, é bem cheia para uma cidade que é como Santa Maria, né. exato. Tanto que na capital a gente tem bastante opção, só que são mais afastados. Eu falo que aqui em Santa Maria, basicamente, em todo o bairro, você tem uma opção de Mais clínica, de uma mais de facilita. uma às vezes, É. né. Então é um mercado bem cheio aqui e mesmo assim você conseguiu É, ali porque é uma cidade de excelente formação pelas universidades que temos aqui, né. tem muitos profissionais, muitas É, nós empresas. temos uma universidade federal que tem, nossa, um conceito excelente. Agora até saiu há pouco um conceito do FSM, que é um polo de formação, fora as outras. Então, se Tem muita formam excelentes oportunidade. profissionais, Sim. mas a cidade é pequena. E quem não entra aqui no mercado de sola e não abre a sua clínica e não encara, acaba indo embora, né, porque a cidade, se tu for pensar, ela não é uma cidade grande para tanta coisa, né. Ou acaba fazendo transição de carreira É e migrando para uma transição, outra área, exatamente. né. O que eu vejo de fora é exatamente isso, às vezes a pessoa vem com a ideia de seguir aquele propósito, do embelezamento e tudo mais, mas a visão do empreender, do negócio, que são coisas bem distintas, não acompanha o mercado e acabam muitas vezes fechando as portas, porque é um mercado que tá eu acho que o nível de consciência do consumidor da estética hoje também é diferente. Antigamente você: "Ai, quero fazer algum procedimento", não eram tantas opções no mercado, então às vezes você ia para uma clínica, eu lembro que quando eu comecei a fazer procedimento, eu sentava lá na cadeira das meninas em Brasília e às vezes eu não sabia o que ia ser feito, mas eu sabia que alguma coisa ia ser bom. Mas hoje você já chega, às vezes, deve acontecer lá, às vezes a cliente chega, a paciente chega na tua cadeira e fala: "Doutora, eu quero essa boca, eu quero isso, eu quero esse procedimento", porque elas já têm informações
acham que têm informações o suficiente sobre os procedimentos. Mas eu acho que o nível de consciência da consumidora de estética hoje está mais refinado. Eu estou falando por também ser consumidora, então às vezes eu já, por exemplo, assim, eu cheguei lá na Nube e eu falei, eu quero Botox. Não necessariamente antigamente a pessoa não tinha certeza se era realmente Botox que ia ser feito. Hoje parece que a gente já tem um pouco mais de informação. Como é que você pondera isso? Porque tem umas que acham que chega lá e já sabem o que tem que ser feito, né? E não, é a especialista que vai falar, ó, teu caso às vezes não é um preenchimento e sim um outro tipo de procedimento. Como é que você balança essa consciência aflorada da E a cliente, expectativa, né? a expectativa dela e realmente o que é correto ali na avaliação para ela? Na verdade, só existe um jeito de resolver isso, que é ser muito verdadeira. Sendo franca, Sendo falando, olha, isso não é franca. para É, você. eu acho que o profissional começa a errar quando ele tá pensando no dinheiro que ele tá deixando na mesa Olha que e não importante. na dor do teu paciente. Então, sinceramente, quando eu tô ouvindo alguém, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa. E aí, por mais que eu perca aquela paciente, eu prefiro falar a verdade. Por exemplo, vamos falar bem simples para o pessoal entender. Aham. Cheguei lá digamos que eu tenho uma estrutura de rosto que não caiba de repente um bocão. Uhum. De repente não cabe na minha estrutura. Daí eu chego lá e eu falo, eu quero a boca da Anitta. Uhum. Eu quero. Então, quanto que é? Eu quero a boca da Anitta. Como é que é o teu proceder lá nesse caso? É, na verdade, vamos supor, se tem como ajustar que aquela face tenha uma boca mais volumosa, eu provavelmente vou Dá dizer pra pra fazer isso? ti que eu consigo fazer, mas eu preciso colocar um queixo. Sem queixo eu não vou fazer tua boca, porque Sim, eu vou te desarmonizar. a Aí ela desproporção. foi pra fazer um lábio, ela entende que ela precisa de um queixo. Eu tô dando um exemplo, tá? Exemplo, a gente tá dando exemplo. Não, mas não, a gente pode chegar até tal resultado. Esse resultado a gente consegue chegar em 1 ano. Eu não tenho como colocar Interessante. 4 ml de uma vez só pra te chegar nesse resultado. Então, assim, até é possível, porém É, tem uma até é avaliação possível. por, Eu por, por nunca vou dizer trás. não, porque o não não se diz. Aham. Assim, mas a gente não nega, não é uma negação, Sim, mas a mas gente ajusta. reajusta. Eu nunca vou dizer não, eu quero ter um bocão, eu vou dizer sim, não, tu não vai ter bocão. Jamais. Eu vou dizer pra ela, então vamos ver como nós vamos chegar Como nisso. vamos resolver? Enquanto de repente tu pensava que vinha aqui, deitar na maca, fazer um ml, tu ia sair com essa De boca que tu tá qualquer forma, querendo. faz a No avaliação teu ali. caso, não vai ser assim. No teu caso, a gente precisa de 2 ou 3 ml a Uma cada 2 estrutura. meses e precisa colocar mais 2 ml aqui e aqui, porque senão tu vai perder a tua harmonia de face. Isso é uma curiosidade que eu tinha, porque Mas às não existe vezes. não, não. Aham. Porque existe também o, o teu olhar, a tua vontade, o teu desejo e a imagem que tu quer passar. A harmonização facial, ela é feita em métricas, é uma matemática. E isso é estudo, tem software para isso, tem ângulos e que devem ser respeitados, que devem servir como base. Mas a gente também tem que respeitar a imagem que você quer passar. Eu tenho muito paciente homem que faz botox, mas eles não querem perder totalmente o movimento, por exemplo, daqui da ruga de brabo, porque eles trabalham numa empresa com muitos homens. Então Querem eles têm que permanecer o ficar semblante. um pouco ainda brabos, porque senão eles não, talvez não sejam respeitados. Sim. Ou eles acham que não vão conseguir passar essa imagem. E tudo é referente à imagem que você quer passar. Eu tenho um rosto muito, vamos supor, chega alguém lá, eu tenho um rosto muito de menina. Já aconteceu comigo. Eu entrei para uma faculdade de medicina e todo mundo acha que eu nem tenho idade para estar lá. E elas começam o internato. E o internato você vai atender um paciente Sim. num plantão. Essa menina eu não quero. E Sim. isso acontece. Acontece. Então a gente consegue deixar ela com o rosto mais Imponente, mais imponente, autoritário. com estruturas ósseas mais marcadas, que dá um traço maior de mulher e tira aquele ar tão juvenil. Então, não é só a questão do rejuvenescimento, não é só a questão da harmonia e procurar a métrica perfeita. É a imagem que você quer passar. Eu respeito muito isso. Que tem mulher que quer ter bocão, mas não tem nem postura para carregar aquele bocão, né? Porque a gente tem que depois receber a resposta das pessoas diante daquilo que você Tem que está satisfazer mostrando. ela também, né? Tem que satisfazer ela. Então, é,
você tem que ter essa abertura, sabe? E eu escuto isso das pessoas que vão na clínica. Isso é interessante, porque você analisa não só os números de métricas que você falou, mas a imagem como um todo. E acho que a gente até já bateu um papo sobre isso em algum momento, né? Às É. vezes, por exemplo, na consultoria de imagem, às vezes teria algumas, por exemplo, quer se posicionar como palestrante, mas tem a boquinha ali mais fininha e tudo mais, quer ter mais volume, mais, né, ter uma percepção maior de comunicadora. Ali, eu, como consultora, eu já direcionava ali para uma clínica de estética para fazer, de repente, uma projeção, ou É, avaliar para que essa isso. imagem possa ajudar a favorecer o desejo dessa cliente. Eu digo assim, são maneiras de chegar mais rápido onde você quer chegar. Não é que você não vai chegar, né? Porque tudo também é a tua história e o teu conhecimento. Mas que facilita, facilita. Porque E isso é imagem, neurobiologia. É uma coisa que você não escolhe, é o teu cérebro. O teu cérebro vai fazer isso, né? O teu cérebro vai decidir aquele a julgamento percepção. dos primeiros segundos, assim. Aí voltando à jornada lá da história, pra gente entender, eu tô tentando fazer um traçar do início Sim, até, uma porque a linha gente do vai tempo. falar do atual, né, agora a gente vai É, falar do atual. Mas ali, então você volta, assume toda essa demanda de atenção, e aonde entram os próximos filhos, ali já tem os outros dois, quais as idades dos não, demorou dois? uns 6 anos São 3 ainda. filhos, tá? São três São 3 filhos. filhos. Ah, demorou uns 6 anos, né? Ah, teve uma Até. distância. É, deu um tempinho ali. Porque eu me envolvi realmente muito com o trabalho. Quando eu Profissional. decido alguma coisa, eu sou muito, muito dedicada àquilo. Eu fico meio que respirando aquilo o dia inteiro. Eu, muito tempo da minha clínica, eu saía 1 da manhã de lá. Eu não tinha horário. E eu queria estar lá. Não era ruim pra mim, Sim. sabe? Não era assim, ai meu Deus, e agora? Não, eu adorava. E, e aí chegou um ponto que eu consegui ter uma estabilidade em todos os aspectos que eu queria, e aí eu voltei ao meu projeto da família numerosa. Porque isso também era, não Faz queria ser só parte. mãe, eu queria ter vários. E aí eu, enfim, aí eu conheci o meu segundo marido, que aí, né, tivemos a Carolina, casamos, e aí, por mim, eu ficava na Carolina, só que aí ele queria mais um, e aí fomos pro terceiro, que foi o Martim. Martim, três, É, três crianças, três uma crianças, empresa uma empresa e uma agenda lotada. lotada. Todas as minhas gestações eu trabalhei até os 48 do segundo tempo, não foi nem 45. Mas eu me lembro que a última foi mais puxado, assim, porque eu já estava com um pouco mais de idade, né? As coisas vão Já tinha bem mudando. mais clientes. É, e eu já estava no terceiro, né? Eu tive 4 gestações, em um filho eu perdi. Mas aí do Martim, eu lembro que eu sempre trabalhando. E aí eu teve umas 2 vezes que eu fui internada, meu ginecologista me internou pra mim ficar quieta, assim, me Só internava assim para te 24 horas. parar. Eu saía no meio do Botox Day, eu comecei a ter perda de líquido. E aí eu me lembro que era perto do meio-dia e estava a recepção cheia. Aí eu passei na recepção, conversei com minhas pacientes, né? Eu disse: "Ah, eu E vou o ter que dar líquido? uma passadinha no hospital, porque eu tô tendo uma perda de líquido". E elas: "Vai, vai!" Sim. Começaram a gritar na Aham. recepção. Aí eu fui, eu me lembro que era um jogo final da Copa América do Grêmio. Olha o que eu lembro. Tava. E eu estava lá no hospital, eu disse pra ele: "Ah", ele: "Não, tá tudo bem, mas não sei, Vanessa, eu acho que tu tá Chega, né? começando a chegar na hora. Então, tu consegue, hoje eu vou te internar, não vou deixar tu sair, porque eu sei que tu não vai parar". E eu: "Bah, mas hoje é a final, eu consigo uma TV pra ti, mas tu vai ficar no hospital". E te internou. E Foi eu assim que ele te fiquei, parou. me parou, mas eu dei alta às 2 eu estava na clínica para cumprir a agenda do dia anterior. Mas é porque eu gosto realmente. Sim, e a gente percebe que você falando isso não era necessariamente uma árduo para você, era prazeroso Não, de é alguma forma. prazeroso, é prazeroso. É onde eu, consigo, digamos assim, me energizar, me sinto à vontade, assim. E a gente estava falando ali, você falou que no início se inspirou em uma das clínicas que eram de capitais, lá de São Paulo e tudo Sim, a mais. Procorpo. Me conta dessa história, porque depois você se Muitos anos tornou. depois, sem nem sequer eu imaginar, eu foquei na Procorpo para fazer um NUB. Era de São Paulo essa? São Paulo. Na época, a Marisa,
mulher, empreendedora, assim, ela começou a transformar meio que num método de franquia. E não tinha franquia de clínica. Sim. E ela tinha cirurgia plástica, procedimentos injetáveis. Eu achei o máximo que ela tinha spa, ela tinha tudo. Eu disse, eu quero isso. E sempre eu estava em busca dela, uns 2, 3 anos eu seguia. Depois eu alcei o meu voo, criei as minhas próprias ideias. E aí eu tava, um ano passado, assim, no Instagram me chamaram uma mensagem no direct. O ano passado, 2024. 2024, em novembro. Imagina a Aí situação. me chamou, eu disse, Marisa, mas é Marisa, do Procorpo. Ai, deve estar querendo me vender alguma coisa e tal. Eu meio que duvidei. Aí até achei que era fake. Aí veio o Paulo. O Paulo é o fundador, né, da Espaço Laser. Primeira franquia que, assim, ele tem 800 franquias no Brasil. Meu E, Deus. depois ele fez a sociedade com a Xuxa Meneghel. E eles abriram agora, ano passado, eles abriram na Bolsa de Valores, o capital da empresa da Espaço Laser. E aí veio ele e falei, gente, que Tá estranho. acontecendo alguma Aí ele coisa disse, aqui. passa teu número no WhatsApp que a gente vai te chamar. Chamou alguém da equipe. Não, é que a gente está montando uma imersão para gestores de clínicas de estética. A gente está avaliando vários gestores, a gente está montando a mesa Foi e a gente quer. selecionada. E tu foi selecionada. Eu disse, vamos tentar me vender alguma coisa, né? Sim. E eu disse, tá, mas quanto? Ela, não, a gente vai pagar. Nossa, tá, fui. E realmente era. Cheguei em São Paulo, fui super bem recebida Que pela Marisa, bacana. pelo Paulo. E aí, para minha surpresa, eram 11 embaixadores no Brasil, 11 donos de clínica, né? E uma das embaixadoras era a Sheila Mello. E eu, o que a Gente. Sheila Mello tá fazendo aqui? Ela era uma das embaixadoras porque ela acabou de abrir uma Ela abriu. clínica. Ela tá empreendendo na área da estética. Que E eu, interessante. gente, não acredito. Fui super bem tratada. Eu acho que aprendi com eles, assim, coisas assim que... Cursos caríssimos eu não aprendi. Em 2 dias lá em São Paulo. Nos receberam super bem, almoçamos juntos, confraternizamos, trocamos contato com todos os embaixadores. Foi muito uma experiência Como é que incrível e foi justamente ela que foi a pessoa que eu me inspirei. Foi essa muito história eu achei legal. muito interessante. Imagina o sentimento que você não deve ter Sim, pensei, tido, nossa, não né? tô acreditando. Porque você começa uma coisa do Aham, zero, sem certeza de nada, com vários desafios. Aquilo dá certo, vem se consolidando, vem construindo uma história, e de repente aquela pessoa, aquele modelo de empresa que você se sim. inspirava, que nem de perto passou na sua cabeça, te convida para ser uma das embaixadoras, Do para estarem projeto dela novo, juntos. que é de imersão estética, focado somente em gestores e empresários. De 11 11 do você Brasil estava inteiro. lá. Aham. Foi muito bacana, foi 2 dias incríveis, assim. Conheci pessoas muito legais e que têm as mesmas questões, as mesmas dores e aprendi bastante com eles também. Eles têm uma expertise, assim, absurda. Então, são os presentes da vida, né. Eu acho que foi uma Presentes. confirmação, Tô no porque caminho certo, fiz tô no caminho tudo certo, certo. porque eu tô mudando a minha clínica depois de quase 13 anos de lugar. E eu estava muito insegura, assim, né, com mudança, enfim, porque é muito tempo no mesmo lugar, né, meus pacientes amam ir ali, né. Já que você Então eu tocou estava no naquela assunto, insegurança e eu pensei: "Nossa, eu acho que foi para uma para confirmação". confirmação. Às vezes a gente precisa dar essa Aham. injeção, né, para saber se É. tá indo. Já que ela falou no assunto, já quero perguntar tudo sobre o novo espaço. Eu lembro que aquela vez que eu fui lá no teu consultório, tu me mostrou uns spoilerzinhos do projeto que tava um luxo. Aonde vai ser o novo local? Como é que tá sendo essa, tá para inaugurar, Tá pra né? inaugurar daqui 2 Talvez o semanas. podcast, talvez até saia um pouquinho depois, porque já tá para inaugurar Ah, é o novo verdade. espaço. Conta tudo sobre o novo espaço. Como é que vai ser? Então, nós vamos para o Vita, que é aquele prédio novo ali que tem um conceito diferente. Tu conhece bem, né, Sim, Gabi? maravilhoso. Porque ele vem com essa proposta de ter uma experiência diferente, então casou bem. Nós vamos sendo o Nube, né, o Nube continua Nube, sendo o Nube, claro. mas é tudo novo mesmo, assim, até a marca a gente vai mudar um pouquinho. E a ideia é que a gente, fez parcerias com vários profissionais, O que que então vai ter lá? Tô curiosa pra saber. nós teremos procedimentos, inclusive alguns procedimentos cirúrgicos. Ah, Aham, teremos também profissionais que vão dar o suporte na parte de emagrecimento. que Então a gente bacana. vai abrir bastante o leque, não só a parte de gerenciamento de envelhecimento, que a gente já faz isso, né,
injetáveis, os procedimentos que todos conhecem, mas a gente resolveu abrir para essa parte de emagrecimento, porque tá todo mundo querendo muito bem-estar, né, todo mundo preocupado com saúde, E entra e isso naquela. interfere muito nos meus resultados também. Então a gente vai ter isso e teremos também algumas pequenas, cirurgias que não são de grande complexidade, mas que fazem muita Tipo o diferença, quê? tipo bléfaro, tipo, Que lifting de interessante. sobrancelhas, tipo lipo de Que papada. interessante. Essas pequenas cirurgias e claro, aí a gente tá alinhando outras parcerias para coisas maiores. Legal. Mas eu vou deixar em off que essa daí Isso. Mas é interessante porque entra naquela perspectiva também do nível de consciência da consumidora, né? Uhum. Ela entra para fazer um botox, mas ela também quer, de repente, tem uma necessidade de fazer uma bléfaro, né? Bléfaro. Então ela faz tudo num lugar só. A gente tem procedimentos não cirúrgicos que melhoram, mas tem Tem casos que é só casos. cirúrgico. E Então ao essa paciente decorrer já do resolve tudo na tempo, Nube. eu percebi que eu não tinha nem quem indicar, porque eu não tinha vivência com um profissional. Um que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Eu não gosto de indicar sem ter vivência, sem Sim, conhecer essa pessoa, sem ter proximidade, porque eu acho que tu tá colocando o teu nome ali. claro. Então eu fui procurando pessoas que tinham a mesma ideia, o mesmo pensamento, e que eu acredito bastante no trabalho. E também fui procurada por algumas pessoas, que eu gosto muito, e até alguns nãos eu tive que dizer, porque Claro. eu acho que eu vou colocar meu nome, né, é a minha clínica. Então a gente pensou, assim, profissionais que óbvio que são excelentes profissionais, mas que também têm a mesma ideia de Mesmo atendimento pensamento. humanizado, é o mesmo estilo, porque o meu cliente, ele se identifica comigo. Sim. Ele me olha no Você é a cara da Instagram. marca, não adianta. Ele me olha no Instagram lá, e aí elas chegam e eu recebo cada comentário, meu Imagino. Deus do céu, cada comentário, e ela assim: "Ai, doutora, eu vou te falar uma coisa, porque há horas eu tô querendo fazer preenchimento labial e me indicaram uma doutora, e eu fui nela, muito boa ela, tudo maravilhoso, a clínica linda, mas ela não tinha boca. É que ela até tinha, mas eu queria assim, Elas se grande". identificam com tua marca. E aí eu te olhei no Instagram e eu vi tu com um vestido assim, eu quero essa mulher. Exato. É engraçado isso, mas sou eu no Instagram, Sim, mas as minhas postagens são intencionais. claro. Mas sou eu, só Sim. que é tudo intencional. Porque não Faz parte do seu adianta, trabalho. é o meu trabalho. Que é o que eu vejo, por exemplo, também. O que que a gente tem vários estilos, como você falou, né, de esteticista, de clínicas. E Sim, eu vejo que tanto a Nube quanto você, Vanessa, né, tanto o CNPJ e o CPF, eles conversam muito. Porque eu acho que a mulher que busca a Nube, ela busca uma sensualidade na beleza, ela busca ser uma mulher atraente também, né? Porque é exatamente isso que você, no teu posicionamento, a gente enxerga uma mulher empoderada, sexy, feminina, sofisticada. Então acho que a pessoa ela olha o teu posicionamento ali nas redes sociais e ela deseja ali um pouquinho daquilo também. E às vezes eu não sei, né, não tô dentro do teu consultório para saber, mas eu fico imaginando que às vezes deve sentar uma ou outra lá na sua cadeira que está buscando exatamente, não é necessariamente a boca em si, é uma mudança de é. vida, é uma virada de chave, é um embelezamento de dentro para fora, como é que é essa inclusive era uma das perguntas que eu tinha para fazer, o que que você escuta, quais são os feedbacks que você escuta dentro do consultório depois de passar por essas pequenas transformações que geram autoestima nas mulheres? É uma força propulsora você resolver algo que realmente te incomoda. E sim, eu tenho um público muito grande de mulheres que passaram ou por uma situação difícil na vida, e passaram por ela, né, ou tiveram, estão no tiveram se separaram depois de muitos anos de casada, ou, tiveram alguma perda e elas estão querendo olhar para si e voltar a se reconhecer. É muito engraçado que elas fazem essa revisitam, né, eu era assim, eu não sei o que aconteceu". Então tem isso, né, e tem as mulheres que querem passar uma imagem realmente de, Nova hã, mulher. autoconfiança absurda, assim, né. Mas eu acho que tudo gira em torno desse flerte que a gente faz com a vida, sabe. E com as pessoas, que eu acho que é o sal, é o tempero, né. A partir do momento que tu
não prestar mais atenção em ti e meio que se acomodar ou aceitar qualquer situação na tua vida, eu acho que de alguma forma tu morreu um pouquinho. Tá vivo quem tá querendo mexer, movimentar, Crescer, crescer, movimentar. evoluir. Eh, e a questão da visão tua do espelho, e isso tem estudo científico para comprovar, que tem até estudo de botox para pessoas em depressão, né, eh, ela realmente impacta muito no teu dia a dia. Se tu tá triste, chateada, não tá afim de se arrumar, tá tudo bem, não tem problema, né, a gente não é obrigada a estar Sim, sempre. mas se isso tá Mas se isso ficar frequente, tu te olhar no espelho, assim, de um jeito muito, aquilo vai crescer, vai aumentar. Então sim, e casos, assim, bem peculiares, eu já tive mulheres que passaram um caso por que te marcou. ah, é de uma mulher que sofreu violência, do marido e ficou internada, porque ela sofreu muitos traumas, ela ficou no hospital, ela quase morreu, eu acho, porque ela não me contou muitos detalhes, mas ela ficou internada. E ela saiu, passaram-se uns meses, e aí ela disse: "Agora eu quero voltar pra minha vida". E aí foi muito impactante, porque a gente fez bastante coisa nela, bastante, procedimentos e tal, e ela mudou totalmente até a percepção dela com a vida dela, ela mudou o cabelo, ela mudou o jeito de se vestir. Eu acho que ela meio que Aquele queria até processo de apagar aquela fênix, mulher. É. uma fênix, assim. Então isso me impactou, porque ela chegou, assim, na consulta e ela começou de um jeito e ela assim: "Ai, eu não vou mais falar como eu tô falando, eu vou te falar o porquê que eu tô aqui. Eu quase morri". Aí ela começou assim, e eu: "Gente". Aí eu disse pra ela assim: "Ó, obrigado por me escolher". Que importante Que isso deve ter sido importante. pra você. A minha responsabilidade ficou maior agora, Claro. mas eu acho que tu chegou no lugar certo. E aí começamos a conversar, fizemos os tratamentos, ela tá super bem, espero Sim, que continue sempre sim. assim, Que entra no mas teu foi isso. propósito, né. É, e foi uma coisa que me marcou também eu noto muito que o envelhecimento ele tá ligado à vida que você leva. Então, pessoas que tiveram grandes traumas ou perdas e talvez não tiveram um apoio, um suporte para lidar melhor com aquilo, elas morrem junto com aquela situação e elas envelhecem absurdamente. Tem mulheres com 30 anos que parecem ter muito mais, assim como tem mulheres lindas, maravilhosas, com 50, 60, que andam igual umas divas, assim, que você dá muito menos. E é um contexto todo, né? Mas começa tudo você se olhando no espelho. Que é o É o emocional em si. emocional. Uma coisa interessante também é o número de adolescentes, porque a adolescência é uma fase muito difícil na tua relação com a tua aparência. E os adolescentes, eles já têm muita Sim. insegurança, aquela O coisa da corpo já é, né, a aceitação, face a ainda questão tá hormonal, aquela busca. Então, às vezes, um detalhe, assim, tira o adolescente que tá mais retraído, não quer traz sair, traumas também. traz traumas, não quer sair. Tem estudos que mostram até índices de depressão em adolescência só ligados à imagem. A saúde é muito a Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, considera a estética um pilar fundamental de saúde. Saúde. Não só a ausência da doença, que isso é ser saudável, Porque tá ligada a ela. mas a questão de você se sentir bem consigo mesmo. A A autoestima autoestima é interfere no fundamental. emocional Não e importa o que a outra pessoa pode talvez achar que é o que a gente estava falando nos bastidores, que né. não é tão importante. "Ai, nada a ver, eu nem vejo essa tua ruga". Se para ela é importante, É é ponto importante. final e é importante. E é E assim que eu penso. E hoje, graças a Deus, as pessoas, estão julgando menos, estão, se importando porque eu comecei a fazer botox, eu te falei, né, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Na época, acho que ninguém na minha família fazia, então todo mundo pensava assim: "Ai, mas tão nova já fazendo isso. Ai, tá colocando botox na boca", aquela coisa toda que a gente ouvia antigamente. E hoje parece que as pessoas deram uma acalmada nesse julgamento, né, estão começando a entender como é importante a questão da autoimagem, da autoestima, da Sim, mensagem que você deseja passar, do autocuidado. Hoje essa parte, graças a Deus, principalmente é, para vocês esteticistas, né, já está sendo cada vez mais quebrado, né. Porque antes era um
era um desafio maior, tinha todas Sim, e essas tinha o críticas antes. preconceito, né. Ainda tem, né, ainda tem bastante pessoa que fala e tudo, É, sim, mas sempre vai ter. A gente estava falando sobre adolescência, eu quero perguntar, né, do Davi. O Davi, ele tá com quantos anos, Davi? 17, 17. Ele tá sempre por perto de você, ele tá sempre junto, né, e sempre. envolvido no trabalho. Você acha que ele vai seguir para essa área? Ele já fala sobre isso? Porque, Já. só para vocês entenderem, o Davi, ele tem 17 anos, ele tá sempre acompanhando o teu trabalho, ele às vezes está dentro da clínica, né, Uhum. ele já falou, é uma curiosidade que eu sempre tive, né, ele quer seguir, vai continuar o seu legado? Ele já fala, vocês conversam sobre isso? Sim, bastante. Na verdade, o Davi com 14 anos decidiu que queria trabalhar. Aí eu coloquei ele como menor aprendiz na clínica, que eu precisava de Ele já alguém. trabalha com você, então? Mas agora eu demiti. Eu demiti ele, porque ele tá se preparando para o vestibular, Sim, tem outras partes também. e agora é uma prioridade, né. Então a gente tem que ter essas prioridades. Mas ele Mas quer ele continuar? ele queria fazer arquitetura na época, Ah, só que aí legal. ele começou a me acompanhar e ele se apaixonou. E aí ele resolveu fazer medicina, então ele tá se Já tá preparando para o vestibular de ligado. medicina, e ele quer fazer cirurgia plástica. Ah, então já vai É, ligar ali ao que você, né, sim. provavelmente vai dar Provavelmente ele vai dar continuidade. Que continuidade, que bacana. pra mim vai ser ótimo, Ai, o não sonho vejo de a toda hora. mãe empreendedora. O sonho de toda mãe. Que Aham. alguém dê continuidade num E ele trabalho que foi ele árduo. tem um olhar estético muito pessoal e muito refinado. Sim, eu adoro ele. Eu acho que ele tem uma maturidade, Aham. que eu acho que talvez seja teu perfil também, talvez lá no início. Ele tem mais visão, ele tem o papo dele, porque adolescente de 17 anos, tem alguns hoje que tem meio que em Nárnia, né. Ele é É. muito centrado, ele parece ser bem mais por isso que eu sempre fico na dúvida da idade dele. Ele parece ser mais maduro do que ele é, né. Eu acho que foi talvez, né, eu me separei do pai da Vila, era muito pequeno, e eu resolvi vir embora pra cá, era mais fácil pra mim, porque eu tinha essa rede de apoio que eram meus pais aqui, né. E então ele sempre era só nós 2, e uma época que eu trabalhei muito, porque eu estava iniciando Sim, uma ele empresa. foi se inspirando. Ele foi se inspirando e eu acho que eu colocava ele muito, eh, sempre deixei muito claro que essa questão, acho que tu tem filhos, né, Gabi, eles são esponjas. O que eles Absorvem. veem, em casa, o que eles veem do pai e da mãe, eles vão reproduzir, não tem Absorvem erro. tudo. Então eu tô bem feliz com essa É. decisão dele. Nossa, eu imagino, o Aham. quão realizada. E hoje, como é que você faz a sua dinâmica de maternidade? Porque os outros 2 ainda são bem independentes, né, e o Davi tem a demanda dele como filho. Como é que você faz a logística do seu tempo de atendimento, de vida pessoal, que você também não abre mão, a gente vai falar sobre isso também, porque é inspirador. Como é que você gere o teu tempo como empreendedora, como gestora de clínica, atendendo e filhos? Na verdade, eu me sinto numa gincana de colégio. Não, Ótimo assim, termo. né, não vamos negar que é bem louca a vida de quem quer ser mãe, quer viver a maternidade e quer também ter uma carreira, né. É tudo muito lindo, assim, mas na verdade é bem Eu difícil. fico imaginando a sua agenda. E eu sou mãe solo, né, porque meu segundo casamento me separei também, tá aí uma área que eu talvez não sou muito boa, Faz que é o parte. casamento. Não, faz parte, tô brincando. Foram pessoas incríveis, são pais dos meus filhos e Que bacana. e tá tudo bem, né. Mas eles, moram em outros estados, né, então eu vejo algumas mães que se separam, tudo certo, tenho várias amigas que, né, vivem essas questões e a cada 15 dias tem um final de semana só pra elas, né. Consegue. E eu tenho os 3, são 3 agendas, né, porque eles têm colégio, têm as atividades extracurriculares, têm as suas tarefas, os seus desafios, as suas dores, Sim. os seus questionamentos. Demandas de idades Eu tenho diferentes. eu tenho pessoas que me ajudam, né, obviamente, e eu tô num nível da minha vida, em termos de trabalho, onde eu atendo, porque eu não consigo me ver não es não estando numa maca, né, fazendo procedimento, mas eu também tô, indo muito pra gestão, eu tô focada em fazer fazer a gestão da minha É que clínica. teu negócio tá crescendo muito, né, Vanessa, então eu fico pensando, eu sempre fico pensando como uma empresária se comporta dentro do negócio, o teu negócio tá crescendo muito,
e alguém precisa acompanhar esse crescimento, cuidar desse crescimento, e outras precisam entregar. Exato. Então, a gente tem outros profissionais que fazem os procedimentos que você faz, que eu sei que Sim. você gosta de fazer e por isso que você está lá, mas eu vejo que de repente tu esteja nessa fase em que o Exato. teu negócio está crescendo muito e a tua energia talvez agora seja mais importante, não só para o atendimento, Sim. para entrega, mas para acompanhar esse crescimento. Como é que está sendo isso? Então, é bem isso. Então, na verdade, tudo na minha vida parece que eu tô ali naquela jogo de cintura, mas eu sempre calculei tudo, assim, no sentido de Foi tudo sempre programado. planejado. É, então eu sabia que eu precisava no início me dedicar absurdamente para que eu tivesse uma marca, tivesse um nome e uma carta de clientes como eu tenho hoje. Eu preciso de energia para manter isso, então eu busquei pessoas certas para isso. Muitas vezes eu errei, recomecei de Claro, faz novo, parte. errei, recomecei. Hoje eu tenho uma equipe redonda que transmite o que eu quero e hoje eu consigo ficar como gestora. E sim, eu estou fechando os meus horários, estou fechando para pacientes novos, porque eu já tenho muitos, então eu vou dar conta dos que eu tenho e outros profissionais vão dar conta dessa demanda, Que porque eu são vou ficar como maravilhosos gestora. também, né? Você Isso, selecionou muito bem também. sim, eu escolho as pessoas que eu realmente acredito, senão não. Eu acho que tem que ser assim, né, mas isso foi em busca de ter mais tempo. Porque eu queria mais tempo para mim, para ter saúde, porque eu precisava cuidar da minha saúde, e tempo para os meus filhos. Então hoje eu consigo ter manhãs em casa, eu consigo dar atenção para eles. Tenho pessoas que Viaja. viajam, então tudo muito programado. Eu sei onde eles estão agora, o que que eles estão fazendo, cada um deles e o que vão fazer depois. Mas assim, é tudo muito planejadinho. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes quem chega de repente hoje ali ou tanto na clínica ou de repente no teu perfil do Instagram, acha que de repente, ela tá sempre, tá viajando, tá sempre buscando, tá sempre com os filhos e tudo mais. Como é que é na parte da clínica? Não, gente, isso está acontecendo agora porque foi construído, esse era o objetivo, e Exatamente. foi construído, no início não foi dessa forma, mas hoje você já consegue te colocar nessa É, a posição. gente precisa entender que o Instagram, rede É um pequeno social, fragmento da vida, né? aquilo é uma vida comercial, né? Para quem tem empresa, para quem é um profissional autônomo, é uma Claro. vida comercial. Os perrengues, até alguns perrengues eu mostro. Eu criei um Instagram com uma amiga só Eu para isso, vi. porque eu não queria, como tem muito paciente, né? Aí tem algumas coisas que às vezes tu fica meio assim de expor. Acho que todo Sim. profissional da área da saúde fica pensando, ai, será que eu mostro? É porque tem os julgamentos, né? Tá Faz tudo parte bem, também faz do parte. pacote, né, que a gente É, a estava falando. gente Mas não vai agradar todo mundo, eu né? vou aproveitar que tu trouxe esse gatilho para a gente falar exatamente de alguns posts que você coloca lá, que eu vejo que faz um auê ali na página, né? Eu vi que há pouco tempo você postou do glúteo. Eu fui lá, né, ver os comentários, eu fui lá, comentei. Eu vi um Aham, monte de comentário, coisas que não são tão comuns, o pessoal fica com medo de se posicionar nesse sentido. E sim. eu, obviamente, eu pensei, claro, ela tá postando por mostrar e tudo mais, e também como parte do negócio dela, né? Então eu vi que você postou o legal da Vanessa é que ela faz os procedimentos. Tem o vídeo do glúteo, que Tem. deu aquele boom, né? A gente vai falar sobre isso. Tem o vídeo onde você explica exatamente tudo que você fez na sua face, que você não usou tanto, o E procedimento que você mostrei foi o meu antes, pontual. que pelo amor de Deus é uma Mostra antes. humilhação aquele, Mas mas isso assim, é mas eu não interessante importo também, porque demais. era realmente como eu era. O do glúteo foi muito interessante, porque a gente vê ali uma diferença e o protocolo deve ser maravilhoso. Como é que é o protocolo? O que vocês fazem ali na questão do glúteo? Porque hoje na Nube tem o facial e tem os procedimentos corporais. Sim, O do glúteo sempre conta. tivemos assim, né, só que claro, as demandas, né, a gente começou a ter muita demanda para procedimento de glúteo, porque eu já fazia alguns procedimentos de glúteo há alguns São vários anos, procedimentos no glúteo? são vários. E aí a gente começou a ter muita demanda e aí eu comecei a focar um pouco mais, em procedimentos de glúteo, até porque agora, recentemente, a gente tem produtos mais específicos para glúteo. Há uns anos atrás a gente não tinha esses produtos, a gente não tinha ácido hialurônico corporal, tinha São ácido hialurônico diferentes. facial, Facial. completamente diferente, né, Que porque aquilo é um interessante. produto que precisa ser resistente, coeso e Claro. ter uma certa, digamos assim, ele precisa ser mais espesso, né, Mais porque denso. é uma área completamente diferente da face. Claro, faz super Sem falar sentido. no custo também, né, porque o custo, pensa, para fazer um glúteo,
quantas ml vai para ficar bom o glúteo? Então agora, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem materiais mais focados para glúteo. Porque antes a gente tinha materiais, mas mais assim, definitivos, materiais que eram questionáveis, assim, né, que podiam trazer algumas intercorrências. Sim. Então eu preferia nunca quis trabalhar com esses Agora que já tá materiais. mais É, validado. agora não, agora tem, produtos específicos para glúteo e que trazem resultados incríveis Eu mesmo. imagino que deve ter bombado ali depois Nossa, eu do... adoro, eu tô adorando os glúteos que eu faço, minhas pacientes Fica também. lindo. Assim, eu tenho um paciente que tá viajando agora, que fez glúteo, e ela disse: "Eu tô me achando", porque realmente traz o resultado natural. Sim. Que agora Sim, a gente tá muito o nessa teu eu onda, achei né. muito natural também, ficou lindo, ficou Aham. natural. É óbvio, claro, tu tem a atividade física, uma Ah, eu alimentação, cuido né. bem do meu glúteo, Sim. porque, são coisas Adorei essa parte. cuido. Em mim como um todo, mas a gente Claro. tem algumas coisas que a gente e eu realmente, comecei a estava incomodada, que me incomoda, eu acho que vai tudo que Claro, incomoda. claro. E hoje eu tô super feliz, assim, Sim, ficou mas lindo. sempre Teu glúteo mantendo. ficou lindo. Ficou lindo, eu também acho. Tive uns bons Eu feedbacks, vi, eu fui uma das que coloquei na nossa, deu pra ver, assim, a diferença, mas ficou mas bem não bem ficou bonito. nada É, artificial, não, né. não ficou Que era uma artificial. coisa que eu queria importante Porque as pessoas também quando perceberem. começou os procedimentos eram, assim, vamos falar, eram uns bumbuns, assim, fora da... É, Não assim, parecia que fazia ai, parte do corpo, né. a gente tem que ser muito Hoje não, realista, né. né. O Instagram tem esse lado bom, que tu recebe tudo que é tipo de informação, mas tu recebe a gente for seguir as pessoas, essas influencers mais fit, que realmente, assim, tem um corpo muito definido, com muita massa muscular, a gente não imagina o que elas já passaram para Pra chegar. construir, né, É muito distante da nossa realidade, né. Ela usa o corpo dela para venda, para tudo. tudo. É o trabalho dela, não eu que sou mãe e tenho uma clínica. Claro, é outra Não tem como vida. você querer ter tudo, Sim. né, mas tem como você querer ficar muito bem Ajustar como voc algumas... onde tu estás, com o corpo que tu tem, com a vida que tu leva. Sim. É isso, não Então, tem mistério. empresárias também podem ter glúteos lindos. Maravilhosos. É, Há pouco tempo você esteve na AMWC, certo? O que é, que foi? Há pouco tempo mesmo, que inclusive a gente agendou o semanas podcast para atrás. cá, porque para agora, porque você estava fora. Tu foi com a Bruna maravilhosa também, inclusive eu espero que a Bruna sente aqui, porque eu tenho certeza que vai ser um ótimo papo também. Mas como é que foi essa? Tu foi exatamente para o congresso, um congresso muito importante na sua área. Qual a importância desse congresso e o que que você viu por lá? As novidades, né. Existem alguns congressos mundiais que eles, digamos, ditam as regras do ano, eu falo assim. Porque lá estão as maiores empresas e os especialistas número um, assim, que estudam e movimentam esse mercado. E o MWC, que acontece em Mônaco todo ano, esse foi o 25º. Então ele é super consagrado, é super tradicional, mas eu diria que hoje ele é o maior. Maior. Eram 16.000 congressistas, 16.000 congressistas. imenso, assim, eu me perdi até de uma colega que eu fui junto, nunca mais achei ela, só no final do dia. Porque é gigante, e é muito legal, porque eu penso que a estética e o congresso, eu acho que isso ratificou a minha visão. Ela tá numa área de maturidade. Primeiro, a gente tinha uma estética muito incipiente, que era tapa-buraco, fazia um botox, muito botox, era muito só aquilo. Fazia preenchimento o famoso bigode chinês e se baseava nisso. Quando eu comecei era mais ou menos isso. Depois teve o boom da estética, com muita harmonização, muitas mls, tudo era muita boca, era muito preenchimento, era todo mundo muito parecido. E agora a gente está num refinamento, numa maturidade, porque estamos trabalhando com gerenciamento de envelhecimento, onde a preocupação é a indução de colágeno, para que a tua pele fique maravilhosa e você faça pequenos pontos de preenchimento em alguns pontos que, quero melhorar o meu nariz, quero um pouquinho mais de lábio, repor um volume que a gente perde, Perde. repor alguns pequenos volumes, mas a elegância, ela A tá numa fase elegância. É, elegante. porque eu vi que assim, eu não entendo nada de estética, mas como consumidora, na época que eu comecei a fazer era isso, botox, preenchimento, eu lembro que era bem no início, eu fiz, ele estava Aham. bem no início, botox, preenchimento e uma outra coisa. E foi muito rápido pra gente chegar, inclusive eu fico, admirada e acho e prestigio muito quem é da sua área, que consegue acompanhar, porque é um mercado que cresce muito rápido. Cada ano lança um aparelho diferente,
Cada, Sim, sei lá, 6 meses, né, vem uma nova tecnologia, um novo produto, um novo protocolo. exatamente. É difícil, às vezes, acompanhar tudo que tem no mercado. E eu vejo que você e a Nubia acompanham muito bem isso, tanto que está sempre no congresso, sempre se atualizando, mas é uma velocidade, né? E isso, por um lado, é bom, porque, como você falou, hoje a estética ela está num momento mais elegante. Eu acho que está trazendo uma naturalidade também para as pessoas, porque teve essa época da tendência de ser uma coisa muito harmonizada, o que trouxe um mau olhar para algumas pessoas, né? Ah, faz É, procedimento estético, vai algumas pessoas ficar. perderam a mão, né, nessa Exato. questão. Como é que Mas você assim, acompanha isso? lá então, lá a gente tem contato com as maiores empresas, ter uma ideia, o que está mais assim, que a gente tem falado muito é a medicina regenerativa, que são aí no caso substâncias, polinucleotídeos, que a gente diz o famoso PDRN. Quando veio o PDRN para o Brasil, ele veio com uma marca, e eu me lembro que ele chegou naquela semana, eu me lembro que eu fiz pedido na clínica, porque eu já sabia que ele era muito famoso na Ásia. Só que, claro, tudo tem um processo de aprovação de Anvisa e tal. Isso fazem nem 3 anos. Lá no congresso a gente tem mais de 100 empresas agora com polinucleotídeos. E tem um polinucleotídeo que foi apresentado no congresso que ele recebeu um prêmio, que todo congresso tem premiações. E esse está para chegar no Brasil em breve, que faz assim um verdadeiro boom. Tu olha, se for olhar uma amostra assim do tecido, é impressionante o resultado. E o que que isso faz na pele? Então faz com que tu não perca essas características de jovialidade, né? Então tu vai ter uma pele mais firme, os poros mais fechados, menos marcas aparentes, menos linhas, menos sulcos. Com isso, você vai precisar de menos preenchimento. Então foi apresentado muito da medicina regenerativa e muita tecnologia, muito laser. Agora, para um spoiler para a clínica Já nova, quero saber, conta tudo. vou trazer um laser que ninguém tem. Gente, as pacientes Já vai mais um fiéis spoiler. devem estar numa Porque não, e eu ansiedade. olhava aquele congresso, para mim é um shopping. Sim, Tu que é da área de moda, é hum, como se tu entrasse nas num, marcas. sei lá, na semana de moda de Ah, Milão e tivesse todas as marcas lá meu vendendo Deus. tudo, era o meu shopping, as tecnologias e os Vo- produtos. E o controle do cartão ali, porque é vontade de Sem levar tudo. controle, né? Assim, Imagino. mas assim, coisas incríveis, tanto na parte de avaliação, que também a gente vai trazer, como em tecnologias. E tecnologias de rápida recuperação, mas com resultado Olha, muito, muito, Samantha, eu muito. já fico imaginando. Aham. Já As ficou ali. pacientes devem estar. Sim, aí nós teremos 2 equipamentos novos lá e depois teremos um que é só para ter uma avaliação bem profunda da pele, assim, daí de vasos. Com certeza vão mostrar quando estiver Tudo é disponível, a culpa né? de Mônaco. Mas assim, é muito bacana porque a gente entra em contato com profissionais do mundo inteiro, nota-se que estão todos alinhados. Lá no congresso estava a médica da Lindsay Lohan fazendo congresso com a gente. Então Bacana. Que ele experiência, realmente né? é um congresso que une profissionais, que agregam, né. E muita coisa, de rápida recuperação, hã, sem grandes complicações, mas com resultados muito efetivos, assim. Então vamos esperar para uma nova Nube ainda Eu mais tô Sou eu atualizada. mais ansiosa. Ah, eu imagino, eu já tô Assim. mais atualizada do que nunca, Aham. mais moderna, Mais trazendo o mesmo moderna. conceito e propósito de sempre, mas mais inserida ainda na questão do rejuvenescimento, do É, e embelezamento, tudo com da consciência. satisfação. Então acho que agora é só colher sucesso, Só agora acho para que chegou, o sucesso. sucesso já bateu na portinha, agora vamos colher o sucesso. Deus abençoe a sua nova jornada na Obrigada. Nube, um novo espaço, que seja um espaço de continuidade para um trabalho maravilhoso que você já tem feito e de novas portas também, né? Porque a gente é super jovem, então tem muita coisa ainda para viver pela frente. Sim, seremos sempre. Eu quero fazer um bate-bola agora, Jamais deixaremos de ser. Na verdade, o espírito também, né, e a também vontade, né. importante. É. Mas adorei o nosso papo. Eu quero fazer pra gente fechar com chave de ouro, eu quero fazer um bate-bola. Uma referência de beleza feminina na sua percepção. Nossa, uma referência de beleza feminina. Gente, O que que te vem à mente? eu sabe que a gente segue algumas pessoas, né, que a gente gosta, enfim. Eu gosto muito da Silvia Brás. Ai, eu Maravilhosa, beleza adoro. natural brasileira. É, bem brasileira. Natural, assim, Natural não sei, procedimentos. assim, Não, 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 mas ela ela não mas eu imprime gosto, eu acho que artificial. ela não tem nada de artificial e agora ela vai ser musa da Galderma.
que é a do famoso Sculptra. Ela vai, enfim, fazer toda a campanha da Galderma, porque ela utiliza a irmã dela A é irmã, Maria dermatologista. Bussadi. Maria É. Bussati. Eu acho ela aquela mulher que, claro, ela tem uma pele morena, né, Sim, bem brasileira. bem brasileira, e ela faz os procedimentos, acho que bem É pensados. isso que eu quis dizer. Ela tem uma, claro, sempre, ela tá na Aham. clínica da irmã dela, né, da Maria Bussadi, que eu admiro muito também como profissional, sempre, né? Ela sempre faz os protocolos. Às vezes ela posta lá, ela chega lá, nem sabe o que vai fazer, mas vai fazer alguma coisa. Só que eu digo que ela imprime uma Sim. brasileiridade, uma naturalidade ainda. E se você for fazer um antes e depois que ela mesma mostra, ela tá muito bem É, hoje, ela né? tá muito bem. Mas tem muita mulher, aqui no Brasil tem muita mulher bonita, a gente vai falar Sabrina Sato. Sabrina também, Sabrina Sato tá com 43 anos, né, tá maravilhosa. maravilhosa. Ela foi a garota propaganda lá da Galderma, Que do bacana. Sculptra, ela fala os procedimentos. Eu acho bacana que elas falam o que fazem, né, É, aqui um tempo atrás que também ninguém antigamente ninguém falava, falava, exato. parecia um mistério e elas fazem muita coisa pra estar assim bem, né. Às vezes as pessoas querem as mulheres querem uma busca, né, às vezes é todo um processo. Às vezes quem chega lá na clínica hoje e nunca fez nada comigo, eu vou dizer que daqui 2 anos a gente vai pegar uma foto e vai comparar, Comparar. porque nada é imediato, né. E essa nova estética vem com essa ideia, a gente, usar a nossa própria fisiologia, nossa própria célula. A medicina regenerativa é isso, é você liberar sinais para que a tua célula faça a própria correção. E ajuste o que já fazia parte de Ajuste você. o que está em desequilíbrio. Então isso leva um tempo, né. Perfeito. Agora eu queria que você finalizasse essa entrevista maravilhosa que eu adorei, olhando um pouquinho para a sua jornada até aqui, como é que você vê a Vanessa? Quem é? O que que tem por trás da marca Vanessa Meu agora? Não Deus, Nube, mas Vanessa em si. Quem é a Vanessa? a Vanessa. Eu acho não, eu sou uma mulher que eu gosto de ser desafiada, e é engraçado que eu sou inquieta, e às vezes eu tento me enganar dizendo que eu quero ficar quieta, eu quero ficar em paz, e é tudo uma grande mentira para mim mesma, Não, eu fico porque imaginando. eu gosto do agito, eu gosto do movimento, eu gosto de estar falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu sou mulher do muito, eh, e entrego muito também para as pessoas. Agora eu tô até tentando ficar mais focada em mim, como eu estava te falando, pegar essa energia, botar um pouco em mim, mas, eu gosto de ser desafiada mesmo. Eu preciso disso, faz me sentir viva e tá sempre em movimento. Que perfeito. Vanessa, adorei. Eu já sabia que ia ser maravilhosa a nossa entrevista. Amei muito te Também receber gostei. aqui. Obrigada. Uma história linda, de muito trabalho, muita dedicação. E nada mais justo agora você colher exatamente tudo que está batendo na tua porta e ainda vai bater. Né? Nada mais justo, nada mais correto de acordo com o que você construiu. Obrigada. Também adorei e vim porque também me identifico com algumas coisas com você, com a tua história, que eu Obrigada. conheço pouquinho. Mas tô adorando, achei o máximo, achei tudo maravilhoso. Você e Samantha estão arrasando. Obrigada pelo feedback. Gente, os melhores momentos dessa entrevista vocês vão curtir lá no nosso Instagram, @portrasdamarca.pod_. Nós vamos deixar também o perfil da Vanessa, da Nube lá, para vocês. Quem ainda não conhece, eu acho difícil, né? Mas para vocês conhecerem. E todos os móveis hoje do nosso cenário são da loja Habitar Interiores. E até o próximo Por Trás da Marca.